agora vamos saber sobre as estações meteorológicas da EPAGRE. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado eu tenho Ditimar Alfonso Zimat, diretor de Extensão Rural. Tudo bem, Ditimar? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Ditimar, agora no último final de semana tivemos o problema aqui em Itajaí e outras cidades do estado, Rio do Sul, Brusque, com a previsão de enchente devido ao grande volume de chuvas. As estações meteorológicas da EPAGRE, elas auxiliam nesse processo de avisar para que as pessoas comecem a ficar em estado de alerta, de atenção para isso? Com certeza. A EPAGRE hoje ela gerencia uma rede de estações meteorológicas. Muitas são de propriedade da EPAGRE, outras de convênio como Inimet, Agência Nacional de Águas, algumas estações adquiridas até por prefeituras municipais, mas todas elas conectadas num grande sistema, onde você consegue de cada região. Porque muitas vezes as informações macro, por satélites, por radares, eles dão uma visão do território do estado, mas eles não conseguem olhar as particularidades de determinadas regiões. Entendi. Então essas estações, elas complementam, na verdade, todo o sistema de previsão climatológica e principalmente de alerta à Defesa Civil e às prefeituras municipais com aviso de risco de enchente ou alagamento. E qual é a precisão dessas estações? Bom, as estações, na verdade, elas transmitem dados em tempo real, né? Essas estações elas são conectadas com componentes eletrônicos, elas são ligadas na rede de telefonia móvel através de chips de celular e elas transmitem de hora em hora informações para uma central. Então, essa central... Pode pegar o microfone, pode falar no microfone. Pois não. Essa central, ela recebe informações, dependendo do tipo da estação, nós temos estações que medem o nível dos rios e, ao mesmo tempo, a precipitação, que é a quantidade de chuva que cai naquele local. Nós temos estações que medem temperatura, vento, umidade, né, área de molhamento foliar, que na verdade é uma informação importante para a parte agronômica, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Sim. Então, todas essas informações elas são processadas num computador e, a partir da quantidade de chuva que cai numa determinada região, se usa muito a informação, choveram tantos milímetros. Cada milímetro representa 1 litro de água por metro quadrado de área. Então nós tivemos, esse final de semana, situações de acumulação, em 96 horas choveram 280 milímetros. Nossa. Isso quer dizer que naquele metro quadrado, né, chegaram 280 litros de água. O solo não tem capacidade de absorver toda essa água, então essa água ela escorre. Então existem modelos matemáticos que calculam, quer dizer, quanto tempo leva para essa água que choveu em Vidal Ramos chegar na região de Brusque. E se os rios têm capacidade de absorver esse volume de água. Então, isso é que desse modelo, desses cálculos, é que resulta, na verdade, os avisos dizendo, olha, existe risco de alagamento, o nível deve subir até 7 metros, 8 metros, vai alagar determinadas comunidades, determinadas regiões do centro, e com isso a população é alertada com antecedência, né, que apesar dos prejuízos materiais que são inerentes quando você tem um alagamento de propriedades, mas você pelo menos protege a vida ou tenta amenizar os prejuízos que esse alagamento pode causar. Claro, que até nesse final de semana muitas pessoas conseguiram até retirar os seus móveis, os seus eletrodomésticos, entrou água na casa, mas conseguiram recuperar muitos materiais, né? Exatamente, então esse é o sistema de aviso, né? Então no estado hoje nós temos mais de 200 estações instaladas em várias regiões. E mais recentemente nós estamos em fase final de instalação de 30 estações na região litoral norte catarinense. Essas estações foram financiadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, numa ação integrada com a EPAGRE. E nessa região, além de ela ajudar a qualificar a informação para a previsão de tempo e de desastres climatológicos, ou de eventos climáticos extremos, elas também produzem informações para a melhoria do processo de produção. Então, hoje, para a agricultura é importante o monitoramento de clima, mas principalmente temperatura de solo, temperatura de água, molhamento foliar, umidade relativa do ar, porque essas informações elas definem a possibilidade de ocorrência de pragas na lavoura ou não. E, a partir dessas informações, se emitem alertas para os agricultores. Olha, as condições climáticas favorecem o aparecimento de determinada doença. Precisam ser adotadas as seguintes medidas para o controle dela na lavoura. Entendi. Então, com isso, você tem uma maior efetividade no controle, você tem redução de custo por parte do produtor, mas principalmente um ganho ambiental muito grande e de saúde, porque você reduz
mais de 50% o uso de produtos químicos para controle de doenças, né? Isso preserva a saúde do agricultor, do consumidor, né? Uma produção muito mais equilibrada ambientalmente. Então, aqui para a região nós estamos em fase ainda de pesquisa e consolidação, mas, por exemplo, hoje no site da Epagre Ciram, se você entrar lá, você tem lá sistema de agroalerta, por exemplo, para tomate. Então aparecem várias bandeirinhas, estações meteorológicas, e quando aparece uma vermelha, você põe em cima delas assim, risco iminente de aparecimento de doença, necessidade de controle. Então, essa informação ela está em tempo real. Então, você usa alta tecnologia, né, para poder auxiliar o agricultor na condução da sua lavoura, buscando reduzir custos e diminuir risco. Claro. Porque se nós, na área urbana, sofremos com essa quantidade de chuva que nós tivemos aí, imagine aquele agricultor que depende da atividade, seja produção pecuária, ou de hortaliças, ou de frutas, uma quantidade de chuva dessa prejudica a atividade da mesma forma, ou talvez até de forma mais intensa do que a área urbana. Porque, dependendo do momento que ela ocorre, isso representa na perda do ano de produção agrícola, ou seja, ele vai ter que esperar um ano novamente para poder recuperar esse prejuízo causado pelo evento extremo. Entendi. Que foi basicamente o que aconteceu então no ano de 2008 com a grande enchente que tivemos, quando vocês implantaram a estação em Luiz Alves, que foi uma região bastante prejudicada, o Morro do Baú. Certo. A estação meteorológica que foi instalada ali foi com esse objetivo também de, a partir de então, conseguir avisar esses agricultores e fazer essa prevenção. Exatamente. Nós tínhamos esses monitoramentos nas principais bacias. Né, as barragens ali de Itaió, de Tuporanga, o rio Itajaí-Açu, ele já era uma região mais monitorada desde o ano de 84. Sim. A região de Ilhota, Brusque, Luiz Alves, São João do Itaperiú, Massaranduba, Jaraguá, Corupá, Itapoá, Barra Velha, não tinham essa cobertura. Então, muitas vezes você via os noticiários falarem de Itajaí, de Blumenau, mas ninguém não tinha essa informação sobre a região de Brusque, por exemplo, Botuverá, Biruba, São João do Itaperiú, Massaranduba, e às vezes o que estava acontecendo lá, nesses municípios, era muito mais sério e mais grave do que estava sendo reportado nos centros onde havia o monitoramento. Claro. Então, com essa distribuição das estações, você passa a enxergar com mais detalhe especificidades de cada região. No Alto Vale do Itajaí, por exemplo, né, que é uma região mais atingida, nós tivemos diferença de mais de 100 milímetros de precipitação entre municípios dentro da mesma região. Nossa. Né? Então, 100 milímetros são 100 litros de água por metro quadrado. Coisa. Então, uma variação muito grande. Então, as condições topográficas, de clima, de momento, elas trazem efeitos distintos dentro da mesma região. Então, essa leitura mais pormenorizada, ela qualifica a informação e melhora a precisão da previsão. Porque até bem pouco tempo atrás, né, a gente chegava de manhã, a previsão do tempo é chuva, chegava de manhã aquele sol. Tá, quer dizer, erraram de novo, né? Então, virava até chacota isso, Exatamente. Né? Então, o grande desafio do sistema de previsão, dos meteorologistas, é você ter cada vez mais uma rede mais densa, mais ampliada e integrada, para que você diminua o risco de erros nas previsões, porque isso acaba fazendo com que a população não acredite. Claro. Então, quando você precisa realmente ter uma informação que as pessoas creiam e adotem as medidas preventivas, se isso não acontece, você acaba tendo um prejuízo muito grande. Exatamente. E aí, as pessoas, então, o agricultor ou a pessoa comum que tem medo do risco da chuva, ela tem, então, esse acesso em tempo real pelo site Ciram Epagre. Exatamente. Nós temos lá... é isso? epagre.sc.gov.br. Aí você tem um mapa do estado de Santa Catarina, tem lá a previsão diária. Se você clicar lá Epagre Ciram, você entra redirecionado para uma outra página. E lá existe um link para monitoramento online. Ali você consegue acessar todas essas 200 estações online, você aproxima o mapa, eu quero ver se choveu em Brusque, você vai procurar lá o município de Brusque, clica em cima, aparece a temperatura nesse momento, a umidade relativa do ar, se é uma estação que mede nível de rio, aparece a altura do rio naquele momento, isso é informação de 1 hora atrás. Entendi. Porque a informação é transmitida de hora em hora. Então nós temos ali precipitação, temperatura, umidade, né, geadas, isso qualquer cidadão acessa ali esse site e consegue ver essa informação em tempo real. Perfeito. E não auxilia só na agricultura e também para as pessoas se defenderem dos desastres, mas também na indústria e na navegação também, né, Ditmar? Toda a sociedade é beneficiada com a previsão de tempo, né? Todos nós aqui, por exemplo, vamos viajar, né? Vou na Epagre, de repente, tem que ir a São Miguel do Oeste.
qual é a temperatura que está fazendo lá? Nos próximos dias, vai fazer chuva, vento, frio, preciso levar agasalho, não preciso? Então, ela é uma informação que passa a fazer parte do dia a dia do cidadão. Sim. Assim como muitos assistem de manhã a televisão para saber se vai chover, precisa carregar um guarda-chuva na bolsa, uma sombrinha, né? Da mesma forma, quem viaja, uma empresa que precisa fazer uma obra. Um dos maiores usuários das nossas informações são as grandes empreiteiras que executam obras no Estado. Construção de rodovias, de edifícios, de prédios, porque determinadas etapas de construção são diretamente impactadas se houver chuva ou não, né? O Porto Itajaí é um dos grandes clientes da EPAGRE, no sentido de monitoramento de clima, de tempo, de marés, né? Porque toda essa previsão que a EPAGRE faz, ela não faz apenas para a área terrestre. Nós temos todo um sistema de aviso para a pesca artesanal, para a pesca industrial, no sentido de condição de navegação. Por exemplo, eu vi um alerta que a nossa central emitiu de que a navegação para embarcações pequenas está não recomendada até início da próxima semana por conta das condições de mar que devem continuar críticas até o início da semana que vem. Entendi. Então, a recomendação é que nenhuma pequena embarcação, nenhum barco de pesca saia para a navegação, porque ele vai encontrar uma situação totalmente adversa lá fora. Entendi. Que ótimo, né? Assim auxilia todo mundo realmente. E essas mais de 200 estações, elas atendem todo o estado? Ainda não. Nós temos ainda um déficit, principalmente da BR-116 para a região oeste, existe um déficit maior. Lá os eventos normalmente eles não estão associados diretamente a excesso de chuva, normalmente é a falta de chuva. Exatamente. Né? Então as estações elas acabam ainda não sendo tão efetivas na questão da previsão desse tipo de evento. Nós acabamos utilizando outras informações, o INPE, imagens de satélites, né? Para identificar esses fenômenos tipo Laninha, El Ninho, porque isso aqui influenciam períodos de seca, de excesso de chuva ou de estiagem no estado. Entendi. Então, e até porque os eventos mais recentes vividos pelos catarinenses de enchentes, chuvas em excesso, elas estão mais concentradas na região do Vale do Itajaí, Exato. Planalto Norte agora, que está acontecendo ali em Rio Negrinho, Mafra, né? Litoral norte catarinense, litoral sul. Então, o oeste não é uma região assim tão afetada por esse tipo de evento. Ele acontece, mas em função talvez da topografia, que ela é mais acidentada, você tem um escoamento mais rápido das águas. Entendi. Aqui na nossa região, em função de várzeas, você tem uma amplitude maior dos problemas de alagamentos que eventualmente um rio causa, né? Perfeito. Ditmar, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, esclareceu com certeza muitas dúvidas e acho que agora muita gente que não conhecia pode acessar o site e também utilizar o serviço da estação, o serviço que a EPAGRE oferece, para também se planejar. Sinta-se à vontade, se tiver sugestões, nós temos a ouvidoria, podem fazer solicitações de informações, porque além das informações em tempo real, existem históricos, né? Históricos, séries históricas que são utilizadas por estudantes, universidades, meio acadêmico, para estudar os modelos de previsão. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos para conhecer o trabalho da Associação Náutica de Itajaí com um projeto que beneficia os estudantes das escolas municipais. Até já!